Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a Palavra de Deus, parte de quarta-feira, momento hipertexto. Estamos estudando o livro de Tiago e ainda estamos ali em Tiago capítulo 4, mas nessa parte de quarta-feira a gente faz um resumão de tudo aquilo que a gente está estudando e temos uns temas bem legais aqui para a gente apresentar. Olha, a gente viu em todo o contexto aí, a gente viu falando animado pela lamentação na parte de terça-feira, recebendo o que você quer e o que você deseja. Falamos ali no todo o contexto, resumindo, falamos sobre escolha. Aquilo que a gente escolhe é o que vai determinar o nosso futuro, é que vai desenvolver, é que vai mostrar quem realmente nós seremos lá no futuro. Mas olha só, quero ler para você aqui, na verdade, Provérbios capítulo 23, versículo 26, que diz assim: Dar-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Nesse texto de Provérbios, capítulo 23, versículo 26, há um convite para mim e para você. Cristo está pedindo o nosso coração. Ele diz: filho meu, dar-me o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Olha, a gente sabe e a gente precisa ser sincero. Eu creio que isso está acontecendo com você, acontece comigo, com todo ser humano, mas a gente precisa urgentemente fazer com que o nosso coração, ele deseje, ele anseie estar na presença de Deus e que os nossos olhos se agradem daquilo que a gente procura ver. Por exemplo, uma coisa, eu creio que nesse exato momento, seu coração esteja doido para parar esse vídeo e já procurar outro conteúdo do qual o nosso coração fica mais focado. Mas Deus está dizendo que a gente precisamos entregar nosso coração a Ele e que os nossos olhos precisam se agradar desse conteúdo, o conteúdo da palavra de Deus. Mas vamos lá, olha só o que a lição vem destacando para a gente. Há quem pense que coração dividido é terra de ninguém. No entanto, quando se pensa nisso da perspectiva bíblica, a pessoa que tem a mente e as afeições, as preferências divididas entre Deus e o mundo, no sentido pecaminoso, já fez sua escolha. Seu coração tem um dono, e nesse caso, não é o Criador. Então olha só esse contexto como é muito interessante. O próprio Jesus falou isso aí, falou que não dá para servir a dois senhores, ou você agrada um, ou agrada o outro. Então, aquele que tem um coração dividido, a gente sabe, o contexto da nossa vida, Deus tem que estar em primeiro lugar. E esse primeiro lugar não pode ser somente da boca para fora. Isso precisa acontecer de fato e de verdade em nossa vida. Precisa estar nesse contexto em nossa vida. Olha, Deus está em primeiro lugar em minha vida. Quantas vezes você leu a Bíblia ou você meditou na palavra de Deus durante toda a manhã? E não venha com esse papinho de dizer: eu não leio a Bíblia, mas eu tenho Deus. Não é nessa história. Muitas vezes a gente diz assim: eu creio em Deus. Tem muita gente que crê em Deus só porque os pais falaram, mas nunca leram um texto da Bíblia. Mas a gente sabe que, como é que a gente conhece Jesus? Como é que a gente sabe quem é Jesus? O próprio Jesus falou, João 5,39, examinai as Escrituras, porque julgaste nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de Jesus. Para você conhecer e saber quem é Jesus e colocar o seu coração nele, você precisa conhecer quem ele é de fato e de verdade. Mas vamos lá. Quem anda com um pé lá e outro cá, no fundo, nunca é feliz. Não consegue traçar uma trajetória reta, nem viver uma vida de paz, consigo ou com os outros, e muito menos com Deus. Como Criador do ser humano e conhecedor de cada detalhe da nossa vida, o Senhor sabe que a verdadeira felicidade e completude só existe quando nos entregamos a Ele sem reservas. Então, Deus, ele sabe cada detalhe do seu corpo, Ele sabe o que você está pensando e Ele sabe que verdadeiramente a gente só podemos ter uma plenitude de conhecimento de Jesus nos entregando a Ele sem reservas. A cada manhã, a cada tarde, a cada noite, estar na presença de Deus. Como diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17, e orar sem cessar. Andando, falando com Cristo. Deuteronômio também capítulo 6, as palavras que hoje te ordeno, tu inculcarás aos teus filhos, delas falarás sentado, deitado, levantando, andando, colocar na sua porta, na sua casa. Então, em todo contexto, vocês têm que estar com a tua mente focada naquilo que é eterno, mas precisamos nos entregar a Jesus. E o que eu vou falar para você é bem sério. Vivemos em um contexto do qual muitas coisas puxam a nossa mente e o nosso coração para longe da presença de Deus. Passamos muito mais tempo em redes sociais do que na presença de Deus através de sua palavra.
E um perigo tremendo que acontece no nosso meio hoje é as pessoas dizem, eu tenho Jesus, eu amo Deus, Deus está comigo. Mas a gente precisa entender, a gente precisa acabar com essa farsa da qual a gente vive muito aí, dizendo que tem Deus e não procura viver na presença dele, não ora, não jejuma, não estuda a Bíblia. Isso não é viver com Deus. O próprio Jesus falou em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que falam de mim. Para saber quem é Jesus, você precisa ter uma intimidade com Ele, você precisa estar na presença dele a cada manhã. Mas olha só, como é que a gente pode fazer isso? Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Então uma coisa que Jesus está falando para cada um de nós é, olha, eu estou disposto a derramar bênçãos sem medida na sua vida, estou disposto a transformar o seu coração, assim como ele fez com Nicodemos em João capítulo 3, e do novo nascimento. A gente precisa a cada manhã de um novo nascimento, arrancar esse coração de pedra, jogar fora e permitir que Cristo coloque um coração de carne, um coração amoroso, um coração que nos transforma a cada manhã. E uma coisa, o que eu vou falar para você, olha só, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, tenha bastante cuidado. Sabe quem está ao seu derredor? Doido, procurando alguma falha, algum contexto seu para lhe atacar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz que o inimigo está ao nosso derredor, procurando ali justamente para nos atacar, para nos derrubar. Precisamos estar onde? Ligado na videira que é Cristo Jesus. João capítulo 15, versículo 5, precisamos estar ligados nessa videira e amar esse momento de comunhão e de estudo da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar vocês nessa manhã, e eu convido vocês a orar nesse exato momento. Eterno Deus e majestoso Pai, te louvamos, Senhor, por mais uma vez falar conosco através da Tua palavra. Nos ajuda, Pai, a entregar o nosso coração somente ao Senhor, para que possamos amar a Tua presença. Em nome de Cristo Jesus, amém.